Quando cada pessoa no escritório faz a mesma tarefa de uma maneira diferente, o problema não está na equipe, o problema está na falta de padronização. Muitos advogados acreditam que o caos operacional acontece porque alguém não presta atenção ou não se compromete ou não faz do jeito certo. Mas na maioria das vezes, o erro não é humano, é estrutural. O que acontece é que ninguém nunca parou para definir claramente como aquela tarefa deveria ser feita. Com o tempo, cada colaborador cria seu próprio método baseado em experiências anteriores, improvisos ou no famoso aprendi observando. E o resultado disso é um escritório onde tudo funciona, até o dia em que não funciona mais. A rotina vira um conjunto de exceções, retrabalhos e correções constantes. Você sente que trabalha muito, mas avança pouco. E o pior, começa a perder confiança nos processos internos. Essa é uma situação mais comum do que você imagina, especialmente em escritórios que cresceram rápido ou que nunca pararam para organizar a rotina interna. O volume aumenta, a equipe cresce, mas a estrutura continua a mesma. Por isso, falar sobre padronização não é falar sobre burocracia, é falar de sobrevivência, crescimento e organização do escritório no médio e longo prazo. Hoje você vai entender como padronizar tarefas de forma prática, sem engessar a rotina, sem tirar a autonomia da equipe e sem transformar o escritório em algo pesado ou travado demais. Antes de falar sobre solução, é importante você identificar o problema. Um escritório sem tarefas padronizadas começa a dar sinais claros de que algo não está funcionando bem. Por exemplo, você percebe que está sempre refazendo tarefas que já deveriam estar prontas, começam a surgir erros simples que poderiam ser facilmente evitados, determinadas atividades dependem sempre da mesma pessoa, como se só ela soubesse fazer, fica muito difícil crescer, delegar ou contratar alguém novo. Quando tudo depende da memória das pessoas ou daquele famoso sempre foi feito assim, o escritório trava. E o maior problema disso é que o conhecimento fica preso na cabeça de alguém. Se essa pessoa sai, tira férias ou muda de função, o processo simplesmente para. Sem padronização, o escritório não escala, não cresce e vive apagando incêndio. Agora vamos esclarecer um ponto importante. O que realmente significa padronizar uma tarefa? Padronizar não é engessar, não é tirar a autonomia e muito menos transformar o escritório em uma fábrica. Padronizar é definir um padrão mínimo para tarefas recorrentes, aquelas atividades que acontecem todos os dias e que precisam ter qualidade e previsibilidade. Alguns exemplos muito comuns no mundo jurídico: cadastros de processos, controle e acompanhamento de prazos, atendimento ao cliente, organização e armazenamento de documentos. Todas essas tarefas não podem depender do estilo de cada pessoa. Elas precisam seguir um fluxo básico, com informações obrigatórias, etapas claras e um resultado esperado. O padrão garante consistência, a experiência do cliente melhora e o controle do escritório também. Agora vamos à parte prática. Como você pode começar a padronizar as tarefas do seu escritório? Para facilitar, vamos dividir isso em 4 etapas simples. Primeira etapa: liste todas as tarefas repetitivas. Não comece pelo complexo. Comece pelo que acontece todos os dias: cadastro de processos, envio de documentos, atualizações para clientes e o controle de prazos. Segunda etapa: defina o jeito correto de fazer cada tarefa. Aqui você responde perguntas como: qual é a ordem das etapas? Quais informações são obrigatórias? Qual é o prazo esperado para concluir esta tarefa? Quem é o responsável em cada fase? Terceira etapa: documente o processo. Nada pode ficar só na cabeça. Crie checklists simples, fluxos visuais, documentos objetivos. Não precisa ser algo complexo, precisa ser claro. Quarta etapa: centralize tudo em um bom sistema. Não adianta criar um ótimo padrão se ele está em um papel perdido, um arquivo solto ou apenas na memória de alguém. Centralizar garante acesso, controle e continuidade. Agora um alerta importante: padronizar errado pode gerar mais problema do que solução. Alguns erros são muito comuns. O primeiro é criar processos longos e burocráticos demais. Se o padrão é difícil de seguir, ninguém vai seguir. Outro erro é não treinar a equipe. Não adianta criar fluxo perfeito se as pessoas não sabem como aplicar aquilo no dia a dia. Também é essencial revisar os padrões periodicamente.
O escritório muda, a legislação muda, o volume de trabalho muda. O padrão precisa acompanhar essa evolução. E por fim, mais um erro clássico: criar tudo e não aplicar. Padronização só funciona quando sai do papel e vira rotina. Padronizar tarefas não é sobre controlar pessoas, vigiar cada passo ou criar um ambiente rígido. Padronização é sobre eficiência, previsibilidade e qualidade. Quando todos sabem exatamente o que fazer, como fazer e qual é o resultado esperado, o trabalho flui melhor. A equipe ganha segurança, porque não precisa adivinhar o que é certo, o cliente percebe mais organização, clareza e profissionalismo, e você, como advogado ou gestor, ganha algo que extremamente é valioso: tempo e tranquilidade para tomar decisões estratégicas. Um escritório padronizado consegue crescer sem perder qualidade, consegue treinar novos colaboradores mais rápido, consegue reduzir erros simples que geram desgaste, retrabalho e até mesmo risco jurídico. E é aqui que a tecnologia entra como ferramenta aliada. Ferramentas de gestão que permitem centralizar tarefas, prazos, documentos e fluxos em um único lugar, garantindo que os padrões definidos realmente sejam aplicados no dia a dia. Se você quer sair do modo apagar incêndios e assumir o controle da rotina do seu escritório, a organização não é opcional, é estratégica. Inscreva-se no canal e continue acompanhando conteúdos práticos sobre gestão, tecnologia e crescimento sustentável para escritórios de advocacia.